Sejam bem-vindas e bem-vindos ao TechMeCast, o podcast que te conecta com o futuro da tecnologia. Eu sou Helena Berto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre tudo o que você precisa saber para começar uma carreira em TI. E comigo aqui, como sempre, o filho da dona Dirce, o Pedro Trusco. Mas minha mãe não chama Dirce. Pedro, não é bonito, não é bonito. É bonito. E Pedro, me conta, por que você acha que é tão difícil começar uma carreira, arrumar o primeiro emprego? É aquele clássico de missão impossível, assim, que você precisa ter um primeiro emprego para conseguir o emprego. É sempre você tem que ou inventar, mentir no currículo, né? Foi o que eu fiz aqui para estar nesse podcast. Falei que já tinha feito outro podcast. Eles chamaram. Deu para perceber. Mas será que em tecnologia é assim também? Porque será que tem caminho mais rápido, né, nessa área? Porque eu vi uma pesquisa da Brascom que falou que tem 88 mil novos empregos para serem criados na área até o fim desse ano. Então, trabalho não falta, né? Será que é difícil começar? Para falar sobre isso com a gente trouxe quem realmente entende do assunto, o Nelson Campelo, CEO da empresa Atos para a América do Sul, e a Patrícia Estima, diretora de RH da Atos também. Bem-vindos, gente. Obrigada. É isso. Hoje, então, a gente vai te mostrar como conseguir a sua primeira vaga em TI. Então, pega aí papel e caneta, ou se você está gostando dessa área, então pega um tablet, né? Pega o seu celular, um computador e anota as dicas. Bem, para começar, todo mundo fala que tem vaga, né? Que a área de tecnologia está cheia de vaga, mas é para todo mundo? O estágio ainda é uma boa porta de entrada? E quem está em transição de carreira, né? Já teve uma experiência em outra área, agora quer ir para a tecnologia. As empresas realmente contratam iniciantes ou é só gente com experiência? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um tema fascinante, porque se fala muito de tecnologia, né? E realmente existe um gap entre oferta e demanda no mercado. O número de profissionais que são, digamos assim, formados e lançados ao mercado todo ano não são suficientes para atender a demanda. Afinal de contas, hoje tecnologia não é só para empresas como a Atos, que são especialistas em tecnologia, mas para toda e qualquer empresa, né? Tem demandas por isso. Os programas de estágio são um excelente início. Nós temos na Atos um programa já bastante consolidado. Eu diria até que virou uma certa referência no mercado. Tem muita demanda, tem mais demanda do que a oferta de vagas, né? Mas isso é normal. Mas o fato é que é um excelente momento para iniciar a carreira quando você, como um estudante, não só de tecnologia, mas eventualmente de uma outra faculdade, se propõe a buscar um estágio em empresas de tecnologia. Existem vários programas extremamente interessantes. Na Atos, por exemplo, nós oferecemos de 40 a 50 vagas todo ano, e os programas têm tido aí uma tremenda aceitação. Então, é uma ótima forma de iniciar. E não acredito que seja só para quem está na faculdade. Tem muita gente nos nossos programas de estágio que estão recomeçando a sua vida profissional. Recentemente eu tive uma conversa com um grupo de estagiários onde tinha pessoas formadas em ciências, em psicologia, em direito, né, buscando uma nova carreira, né, em tecnologia. Mas também há outras formas de você entrar em programas de formação, programas de capacitação. Então, existe muita área assim, a ser desbravada por quem quer ir para a tecnologia. Eu diria, venham. Venham. E, Patrícia, quando você está analisando os candidatos, né, quais são as habilidades necessárias que você leva em consideração para quem está começando na área? Legal, bom, também reforço o convite, né? Muito obrigada por nos convidar para estar aqui. Sobre análise de currículo, análise do processo seletivo. O processo seletivo já é o início da experiência profissional, né? Então, participar do processo seletivo, de fazer a entrevista, como se aplica para a vaga, já faz parte, né, de toda a seleção. E quando não tem uma experiência significativa, a experiência que é atribuída a esse momento é muito importante. Então, o que tem de cursos, ou então de alguma outra experiência voluntária, experiências anteriores, mesmo que não na carreira de tecnologia, tudo isso conta. É um conjunto, né? É um conjunto da obra toda, mas eu reforço muito o momento da entrevista, o momento de se relacionar com os recrutadores, isso é extremamente importante no processo de seleção. Certo.
Inclusive, queria saber assim, o que a Atos faz, o que vocês fazem lá, você poderia contar? Claro, sem dúvida. A Atos é uma empresa global, nós estamos presentes em mais de 60 países. Nós fazemos serviços de tecnologia. Fundamentalmente, ajudamos as empresas a utilizar da melhor maneira as tecnologias e colocar os seus sistemas para fazer com que as suas empresas funcionem da maneira mais eficiente, né? É o que nós chamamos de um integrador de sistemas. Então, nós temos parcerias com as diversas empresas de tecnologia do mercado e aplicamos essas tecnologias nas demandas dos nossos clientes, sempre olhando tudo como fosse um projeto, né? Fazendo uma gestão muito bem feita dos projetos e entregando aquilo que os nossos clientes precisam. Fundamentalmente, isso significa que há demandas dos mais diversos tipos de capacidades no ponto de vista de tecnologia, de programadores, arquitetos de sistema, desenvolvedores, né, de sistemas de maneira mais ampla, gerentes de projeto, enfim, existem várias oportunidades dentro de uma empresa com as características da Atos. E, Nelson, então você como CEO de uma empresa desse tamanho, né, qual que é a sua dica para quem está tentando entender, né, para qual empresa se direcionar, como escolher, por que escolher a área de tecnologia, que dica você dá? Bom, primeiro eu diria que seja muito interessado, né? Curioso. Acho que hoje em dia a curiosidade é uma coisa importante, sempre foi, né? Mas cada vez mais. Hoje existem várias formas de você buscar um entendimento inicial e, por que não dizer, até com uma certa profundidade em tecnologia, não necessariamente somente através da universidade, né? Existem vários cursos que você pode fazer, tanto online como assim, em grupos, né? Para buscar um aprendizado. Por exemplo, Atos, assim como várias empresas hoje não exigem diploma universitário para que as pessoas iniciem uma carreira em área de tecnologia. A gente chegou à conclusão que hoje existe muita gente pronta, sem necessariamente ter passado pelo processo de universitário. Não quer dizer que não é importante, eu acho que é importante, mas não necessariamente isso é algo que é absolutamente obrigatório. Então, eu diria, analise as empresas, converse com pessoas se você tem essa oportunidade que estão em empresas de tecnologia e veja quais aquelas que eventualmente têm se enquadram melhor no seu próprio jeito de ser, seu jeito de pensar, seu jeito de agir. Bom. E Patrícia, se a experiência não é a única coisa que conta, como é que o candidato pode provar que ele tem o que precisa, né? O que ele põe no currículo? Como que prova que tem um histórico que serve? Então, existem muitos cursos, muitos programas de formação, até mesmo sem custo, né, que muitas empresas ou instituições oferecem. Isso é extremamente importante, que dá uma diretriz ali do que a pessoa quer trabalhar, ou em cloud, ou numa área de suporte, enfim. Então, existem N cursos que a pessoa já pode iniciar e até conhecer e avaliar. Como o Nelson disse, é muito importante que o candidato, que o estudante avalie também o que faz sentido para ele. Tanto uma empresa, né, que tenha um fit cultural, que tenha alguns desafios que façam sentido para ele. E com isso, ele direciona com as oportunidades que ele tem, né? Se ele tem ali uma chance de estudar idioma, agarra nisso, faça alguma coisa diferente nesse sentido. A tecnologia oferece muita oportunidade, sem custo, em diferentes segmentos. Então, eu focaria em alguma dessas coisas, onde ele consegue se identificar, gostar, navegar e na entrevista destacar. Porque quando você fala de alguma coisa que você gosta, que você conhece, se interessa, você destaca dessa forma. Então, se prepare em relação a isso, né? Eu acho que essa que seria a minha dica. Boa. E, inclusive, vocês dois tocaram nisso, né? Que para mim, quando falo em TI, o que eu penso é programação, desenvolvimento. Mas a verdade é que tem várias outras áreas, né? Vários outros, não é áreas, mas carreiras dentro da tecnologia. E o que está crescendo? O que pode ser tendência para quem está começando agora a ficar de olho, escolher como caminho? Existem várias opções diferentes, né, para todos os gostos, né? Mas eu aqui reforço a área de cloud, de segurança da informação, inteligência artificial. São áreas, assim, que a gente vê muito conteúdo, né? Muito novas, assim, então carece de muitos profissionais, mas que oferecem também para as pessoas que querem entrar nessa área muita oportunidade de estudo, de crescimento. Então, eu penso nessas áreas.
Eu adicionaria aí, talvez, você buscar alguma especialização em alguns sistemas que são muito utilizados. Sistema, por exemplo, SAP, um sistema de gestão onde a grande maioria das grandes empresas utilizam, né? E há uma tremenda demanda para profissionais que se especializam nesse sistema, em algumas partes desse sistema. Um pouquinho mais à frente, gestão de projetos é algo fundamental, porque a boa gestão vai ser fundamental para você saber se teve sucesso nesse projeto, tanto do lado do fornecedor como do lado do cliente, né? Sem contar outras áreas que estão associadas, mas não necessariamente diretamente focadas em tecnologia. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela área comercial, né? Então, e a área comercial em tecnologia demanda um conhecimento de tecnologia e sobre o que você está, digamos assim, se propondo a comercializar a venda. Então, as empresas têm tido um crescimento nas suas áreas comerciais bastante acelerado, até porque o mercado vem crescendo, né? Então, olhe para uma empresa de tecnologia de uma maneira bastante ampla, porque há várias oportunidades ligadas à tecnologia, não necessariamente somente de programação, né? E o novo que eu lembro é dados. Hoje, dados, assim como o Nelson disse, está em todas as áreas, então faz um mix de tecnologia com qualquer outra área dentro de uma empresa. E é super legal. Legal. E aproveitando para falar de futuro, né, da tecnologia, Nelson, me disse, você acha que a inteligência artificial vai virar uma vilã, roubar todo o espaço humano? Sempre que há assim, uma nova tecnologia que vira uma tendência, surgem dúvidas em relação a qual vai ser o impacto, não só nas empresas, como nas profissões, né? É claro que a inteligência artificial, se a gente olha assim atualmente, mesmo no médio e longo prazo, provavelmente vai substituir uma série de atividades que são hoje feitas por profissionais de mais diversas áreas. Por outro lado, também vai surgir uma série de oportunidades para quem se especializar em inteligência artificial, né? Então, eu diria que a gente deve esperar alguma migração, talvez, de alguns tipos de capacidades e habilidades necessárias que hoje são muito utilizadas para outras à medida que a inteligência artificial se torna mais popular e mais utilizada, né? Mas certamente todas aquelas habilidades de soft skills a gente vai continuar tendo essa necessidade, né? Então não acredito que a gente vai ser substituído pela inteligência artificial, mesmo nas formas mais desenvolvidas, por aquelas características que são inerentes aos seres humanos. Então fica a dica, olhem bastante sobre essa ótica. Que bom. Então o negócio está ligado, antenado, o que está rolando. Significa que eu tenho uma chance aí, hein? Aí. A Dirce vai ficar orgulhosa de você. Dona Dirce. E agora, gente, a gente vai para um quadro que a gente tem aqui no programa, que é o É Trend ou Não É? A gente faz uma pergunta, lança uma questão aí para vocês, com algumas opções. Vocês me contam se é uma trend, se é uma tendência ou se tá para trás. E para isso, vocês vão usar essa plaquinha. Quando for uma trend, quando não for uma trend, o vermelhinho. E daí, além de só responder, né, dá uma elaborada, explica porque vocês escolheram essa resposta mais rapidinho, assim, sem se alongar muito, tá bom? Então, bora lá? Vamos lá. Vai lá, Pedrinho? Vamos lá. Então, primeira, quem não sabe programar não tem futuro na tecnologia? Eu acho que não, é uma trend, você acha? Tá bem? Não é uma trend, não. Tem muito espaço em outras áreas em tecnologia. Não é só programação mesmo. É só programação. Se não tiver network, nunca vai conseguir um emprego bom. Eu acho que é um mais ou menos ali, né? Na área de tecnologia, como todas as áreas, o network, o relacionamento é extremamente importante. Obviamente não é tudo, mas relacionamento transforma alguns caminhos mais fáceis, né? Em caminhos mais fáceis. Então, eu sempre recomendo, quando você quer iniciar numa carreira, estabeleça um network, conheça as pessoas. LinkedIn tá aí para ajudar muito nisso, né? Então, eu diria que não é uma verdade, mas também ajuda bastante. Mas como é que você estabelece um network se você já não tem essas relações? LinkedIn, eu acho que é uma ferramenta, um aliado. Participar de qualquer evento que esteja disponível, ali você já consegue estabelecer um network, né? Se apresentar. Eu acho que ajuda muito, colabora bastante. E o próximo, preparem a plaquinha. Inglês é essencial para conseguir uma vaga em tecnologia? Eu diria que sim.
Vamos botar a plaquinha. Você vai dizer que sim, eu vou dizer que não. Bom. Não, eu diria que sim, porque quando você pensa em tecnologia, em uma carreira mais no médio e longo prazo, você ter inglês é importante. Desenvolver habilidades em idiomas, especialmente em inglês. Provavelmente se você pode conseguir um emprego sem necessariamente saber, né? Mas eu diria que sim, com o sentido de incentivar as pessoas, né, principalmente os jovens e mesmo os jovens há mais tempo, a focar no aprendizado de idiomas, especialmente inglês. E o meu não, né, é que eu realmente acredito que dá para desenvolver, que o universo de tecnologia colabora muito com esse desenvolvimento, né, do idioma. Então, não tem um idioma, não vai ser um problema ali para você iniciar na carreira de tecnologia. Isso você vai conseguir desenvolver num médio prazo, com dedicação, e o contexto de tecnologia colabora com isso. Legal. E me conta uma coisa, o LinkedIn é mais importante que um currículo arrumadinho em PDF? Eu vou ter que dizer que sim, né? Eu acredito também. Trend. Acredito que é uma trend há muito tempo, né? Mas acho importante também você ter um currículo bem feito, né? Hoje existem as mais diversas formas e tecnologias para você utilizar para fazer um currículo. Muita gente faz hoje em dia usando áudio, vídeo e colocando alguns links para algumas coisas que você já fez ou que você tem interesse. Então, seja criativo, né? E, obviamente, estar no LinkedIn é importantíssimo. Que traz network, né? LinkedIn, eu acho que o grande ponto é isso. E ele consegue te ajudar ali, trazer algumas soluções para te ajudar a identificar vagas mais compatíveis com o seu perfil. Então, diminui a chance de erro, né? De alguma rejeição em processo seletivo. Legal. E por último, a última é trend ou não é? Eu queria saber se trabalhar no setor de tecnologia significa virar à noite e nunca desligar. Não é trend. Não? Definitivamente não. Mercado de tecnologia é extremamente preocupado com a qualidade de vida, com a saúde dos colaboradores, né? Então, assim, o valor da empresa, na grande maioria das vezes, está atrelado na felicidade do colaborador, né? Então, virar noites não faz parte mesmo de uma realidade. O imaginário do programador de madrugada, com café, com baldinho de café. Eu acredito o seguinte, que o mercado de tecnologia e empresas como a Atos dão uma flexibilidade para você eventualmente trabalhar à noite, mas não quer dizer que você vai trabalhar de dia também, né? Então, acho que essa flexibilidade é algo importante você buscar se você tem essa característica mais de notívago, né? Mas não quer dizer que você vai trabalhar assim, 24 horas por dia, não há essa necessidade. E, na verdade, nós somos muito preocupados com isso e fazemos várias ações para ficar monitorando se há assim, alguma expectativa ou perspectiva de algum burnout, alguma coisa assim com os nossos colaboradores, porque isso não é bom para ninguém. Acontece que às vezes a pessoa se apaixona pelo conteúdo, que às vezes ela está estudando ou buscando uma certificação e aí perde a hora. Mas realmente há um compromisso muito grande da empresa em cuidar do colaborador e evitar que isso aconteça. Nelson, Patrícia, eu queria que vocês dessem uma dica, assim, a dica de ouro para quem está começando a carreira em TI ou querendo começar a carreira de TI, um de cada vez. Bom, a minha dica de ouro é pesquisa. Identifica se realmente é uma carreira que te interessa ou se é alguma coisa que te contaram, né? Existe muito conteúdo online que você consegue ir aprofundando onde você gosta mais ou descartando ali onde você gosta menos. Então, eu acho que realmente é possível pesquisar e entender se faz sentido para você ou não, né? Então, acho que a minha dica é pesquisa, vai se encontrando ali. Adicionalmente, eu diria que busque o networking, né? Busque falar com pessoas que trabalham no segmento, que trabalham em determinadas empresas, como todo mercado, né? Há empresas melhores ou mais adequadas com o seu perfil do que outras. Então, seja curioso, busque desenvolver esse networking, porque pode ser que com isso você entre já naquela empresa que vai realmente brilhar os seus olhos e fazer com que você tenha um início de carreira extremamente promissor e muito feliz, né? Porque eu acho que no final das contas as pessoas buscam isso também. Boa. Bom, então nessa linha das dicas também, digam para quem está querendo começar também, assim, dicas de ou livros ou páginas, sei lá, canais no YouTube, podcasts, fóruns, página do LinkedIn, que vocês acham interessante da pessoa seguir e acompanhar.
Tem tanta coisa. Eu tenho uma que precisa dizer, Atos Brasil, eu acho que é fundamental, né, para quem quer entrar no mercado de tecnologia. É uma empresa que eu digo que é óbvia para um profissional de tecnologia. Somos apaixonados pela empresa e pelo que fazemos, então recomendo fortemente a seguir as páginas da Atos no LinkedIn, no Instagram, enfim. Eu complementaria dizendo que a Brascom, né, que é a associação que tem todos os grandes players, grandes e médios e pequenos até players do segmento de tecnologia, é um excelente hub para você se conectar com várias outras empresas e saber aonde que estão, digamos, links e páginas e dicas nas diversas empresas onde você pode já ter algum interesse ou eventualmente até descobrir algumas que você nem sabia que existia, né? Porque no mercado de tecnologia também é muito dinâmico, né? Diferentemente de outros mercados, tem empresas que nasceram recentemente e já estão assim super na moda, né? Ou estão com alguma tecnologia muito avançada. Então é importante você ter um hub que te permita buscar diversas informações num único local. Boa. Vou perguntar uma coisa aqui que me veio na cabeça. Nas entrevistas que vocês fazem, assim, o que salta aos olhos do selecionador e o que assim, isso queima o filme? Eu acho que queima o filme aquela situação de despreparo, não conhecer a empresa que você tá fazendo entrevista, não ter o preparo para a vaga, né? Precisa conhecer qual é a empresa, qual é a vaga e se dá match, né? E o que enche os olhos é o oposto, né? Quando você percebe que a pessoa está preparada, extremamente interessada, que aquilo realmente é uma oportunidade da vida dela, né? Então, isso realmente enche os olhos. Aquele brilho nos olhos, né? Que a gente vê nas... Eu costumo dizer que eu, como CEO da empresa, eu sou um headhunter constante. Eu estou sempre olhando como reter, atrair, né? E engajar mais ainda as pessoas. Então, buscar nas pessoas aquele brilho, aquela vontade, a vontade de fazer diferente, de realmente se engajar, acho que é o que chama muito a atenção. E obviamente uma série de outras coisas que são, digamos assim, que passam um viés mais negativo, né? Ou você querer numa entrevista já saber uma série de coisas, quando é que eu vou ser gerente, né? Ou quando é que eu vou virar diretor, como é que, será que daqui a pouco eu já posso ir por esse caminho? Talvez mostrar assim um excesso de busca de qual é o meu próximo passo não é uma coisa legal. Foque naquilo que é realmente sua porta de entrada, para garantir que você faz o seu melhor, porque certamente a partir dali você vai crescer e desenvolver ainda mais. Então, acho que essa é a minha dica. A carreira não começa no primeiro dia do contrato de trabalho, ela começa no processo seletivo, né? Então, essa experiência é realmente muito importante, muito relevante. Até porque o sucesso dela é a sua contratação, né? Então, acho que se preparar para a entrevista e para o processo seletivo é fundamental. É tão importante quanto uma equipe de vendas precisa estar preparada para receber um cliente ou para apresentar um projeto, né? Então, acho que se preparar para a entrevista é realmente importante. Eu falei para você se preparar, Pedro. Sim. Vou falar com a dona Dirce, né, que virou minha mãe agora. Gente, muito obrigada. Muito bom todas essas informações. E você que está aí assistindo, muito obrigada também. Fique ligado, recomende esse episódio para todos os seus amigos que estão começando uma carreira e siga nossas páginas em todas as redes sociais. Além da Atos, segue a gente, que é @TecMeBR. É isso, muito obrigada, até mais. Obrigado.